Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar de um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre Next Level, que significa o próximo nível. E aí nós vamos falar sobre como alcançar um próximo nível através de uma liderança de exemplo. Eu acredito muito que todas as pessoas que são bem-sucedidas e que alcançam seus resultados é porque elas começam a exercer um perfil de liderança em alguma área onde elas estão atuando. É exatamente esse o motivo de o porquê muita gente, mesmo querendo muito, não conseguem alcançar seus resultados. E então a pessoa começa a buscar muita coisa sem estabelecer primeiro aquilo que ela precisa ser através de uma liderança para que ela seja o exemplo, o modelo, para que então ela comece a alcançar seus resultados. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, como alcançar o próximo nível dentro de um exemplo de liderança, aplicando coisas na sua vida pessoal, particular, onde essas coisas vão te levar a um outro nível e esse outro nível vai ser um nível muito melhor do que esse que você está. E aí eu quero começar com uma frase e depois fazer uma pergunta. Essa frase diz assim: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E é exatamente isso. A primeira coisa que você precisa definir é onde você quer chegar. Talvez você está ouvindo esse vídeo agora, está assistindo esse vídeo agora e você tem uma vertente ministerial, talvez uma vertente no mundo corporativo, talvez você quer exercer alguma coisa dentro da sua própria vida cotidiana e a primeira coisa que você precisa saber é onde você quer chegar. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E quando eu digo de saber onde quer chegar, eu estou falando de um objetivo em que vai ser trilhado, porque quando você decide aonde você quer chegar, você vai ser mais seletivo nos passos que você vai dar para alcançar entre esses resultados. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. E essa pergunta é: em que lugar que você quer estar? No fracasso ou no sucesso? Existem dois caminhos e a cada passo que nós damos, a cada decisão que nós tomamos, nos aproxima ou nos afasta da vida de sucesso que a gente deseja. Todo mundo quer ter sucesso, concorda comigo? Todo mundo quer ter uma família de sucesso, todo mundo quer ter uma vida financeira de sucesso, todo mundo quer ter um ministério de sucesso, todo mundo quer viver uma vida de sucesso. Porém, nem todos vão viver a vida de sucesso. E eu acredito que o primeiro passo é você liderar pelo exemplo. Todas as vezes que você lidera pelo exemplo, você está trilhando em passos largos o caminho do sucesso. Agora, talvez você vai falar para mim assim, mas isso dá muito trabalho. Essa vida de sucesso, essa vida em alta performance, essa vida de vitória, essa vida para estar sempre avançando, dá muito trabalho. É um preço muito alto. E eu queria alinhar com você agora que o preço do fracasso, ele é muito mais alto do que o preço da vitória. Por quê? O preço do fracasso, ele é permanente e duradouro. Mas o preço da vitória, ele é completamente ao oposto. Ele é por um período e logo após esse período você vai começar a colher os frutos. Tem um texto bíblico que diz lá em Salmo 126, acho que são nos versículos 5 e 6, que vai dizer assim: ó, aquele que sai pelo caminho, chorando e plantando a semente, ele volta com um belo sorriso no rosto, colhendo seus frutos. E é mais ou menos isso que eu acredito. A gente precisa entender que no caminho do fracasso eu vou ter frustrações hoje, amanhã, daqui um ano, daqui 2 anos. Então o caminho do fracasso, ele vai ser permanente assim. Hoje, amanhã, daqui um ano, daqui 2 anos, você nunca vai viver algo novo. Porém, o caminho do sucesso, você pode até pagar um alto preço agora, mas daqui a alguns dias ou anos, você vai conseguir pegar os frutos de tudo aquilo que você tem plantado e você vai poder dizer: valeu a pena. Então, a pergunta que eu quero te fazer é essa: em que lugar você quer estar? Você precisa tomar essa decisão. Eu não posso querer isso para você. E se você olhar para mim agora e falar assim: não, eu não quero saber desse negócio de sucesso, de vitória, eu não quero ter vida, eu não quero viver uma vida de sucesso, então você nem precisa continuar assistindo esse vídeo. Mas se você falar assim: eu quero ter uma vida de vitória, eu quero ter uma família que é um modelo, eu quero ter uma vida financeira, eu quero ter uma vida no mundo corporativo, eu quero ter uma vida ministerial, eu quero ter sucesso. Eu quero inspirar outras pessoas. Então continue assistindo esse vídeo, porque eu tenho a certeza que isso vai fazer muito sentido para você, ok?
Eu vou te mostrar um caminho hoje, porque existem vários caminhos, mas se existisse um caminho exato para o sucesso, em que a gente não perderia nem dinheiro, energia, tempo, eu acredito que esse seria o caminho certo para a gente caminhar. E quando eu digo a gente não perderia dinheiro, tempo, a gente não perderia energia, eu não estou falando que você não teria que gastar isso, porque uma coisa é perder, outra coisa é investir. Todos nós, para alcançar sucesso, resultado, para a gente caminhar por esse caminho, nós vamos precisar investir algumas coisas, como energia, dinheiro e tempo. Porém, você não vai perder, porque quando você coloca e tem retorno, isso não é perca, isso é investimento. Então, nós vamos caminhar por esse caminho e é esse caminho que eu quero te mostrar. Qual é o segredo, então, de uma vida de sucesso? Eu acho que o que todo mundo vai perguntar. Qual é o segredo de uma vida de sucesso? E seria muito simples se eu pudesse vir aqui e te dar uma receita do sucesso. Porém, o que eu preciso te dizer em primeiro lugar para alinhar com você, para alinhar sua expectativa, é que não existe um segredo. É que segredos não existem. Na verdade, o que existe é muito mais simples do que você pode pensar. Tem muita gente achando que o segredo do sucesso está no fundo de um baú como se fosse um tesouro. E na verdade está mais fácil, mais simples e mais acessível do que você pensa. O segredo é que não existe segredo. Então o que nós precisamos fazer? Como nós devemos então prosseguir? É fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário. Exatamente isso. É por isso que eu estou falando de uma liderança pelo exemplo que vai te levar para o próximo nível. É fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário. Se eu pudesse te dar um segredo, esse seria o segredo. Então o que você precisa fazer? Eu quero ter a minha família, eu quero viver, a minha família vai ser um exemplo, a minha família vai ser a melhor família, a família que vai ser um padrão para as outras famílias, nós vamos resgatar valores perdidos e etc. Então o que você precisa fazer? Fazer o que precisa ser feito pelo tempo que for necessário. Então você vai ter que investir mais no seu casamento, você vai ter que investir mais na educação, na criação dos seus filhos e assim sucessivamente. Então eu não sei em que área que você quer ter sucesso, você continua comigo nesse vídeo. Você, em alguma área da sua vida, você quer ter resultados, quer ter sucesso, quer viver uma vida vitoriosa, quer aproveitar aquilo melhor que Deus tem preparado para você. Então você precisa identificar, em primeiro lugar, onde você quer chegar. Quando você identifica onde você quer chegar, você precisa assumir essa postura. Qual postura? A postura da autorresponsabilidade. O que é isso? Fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário. Por quê? Porque tem muita gente, como eu já disse, correndo atrás de coisa alguma. Tem muita gente fazendo o que tem que ser feito, mas por determinado tempo, depois ele para. Tem muita gente fazendo por muito tempo, mas as coisas erradas. E a coisa certa feita no tempo errado é a coisa errada. A coisa certa feita de jeito errado também é a coisa errada. Então essa frase vai definir o que a gente vai falar nos próximos minutos. Faça o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário. Então eu te faço uma pergunta. O que você pode fazer para se tornar o melhor naquilo que você faz? Quais atitudes você pode ter para se tornar uma referência naquilo que você quer? Na sua família, no empreendimento, no ministério, aonde você estiver. O que você pode fazer? Essas perguntas eu não posso responder para você. Você já tem elas aí na sua mente. Agora uma outra coisa. Faça isso pelo tempo que for necessário. Eu estou falando de constância, eu estou falando de disciplina. É fazer até mesmo quando não quer fazer. É fazer não porque quer, porque é necessário e sabendo que eu estou trilhando para um caminho de sucesso. Nós precisamos também identificar o nosso porquê. Porque tem muita gente que está caminhando para uma direção a passos largos sem saber o porquê ele quer chegar lá. Não sei se você conhece alguém, mas muita gente já começou a cursar alguns cursos na faculdade, em um mundo acadêmico, e no meio do caminho ele fala, poxa, não é isso que eu quero, eu vou fazer outra coisa. Então ele começa a fazer uma outra coisa, no meio do caminho ele para, poxa, mas isso também não está preenchendo, não é isso que eu quero. Porque muitas das vezes a gente começa a fazer coisas pelos porquês de outras pessoas. Quando eu começo a fazer aquilo que eu quero fazer pelos meus porquês, eu te garanto, você vai ser a pessoa mais feliz da Terra. Então você precisa identificar o seu porquê. O porquê você faz o que você faz. O porquê você está indo para onde está indo. O porquê você é quem você é. O porquê você vive o que você vive. Você precisa atrair para você alguns porquês.
Eu hoje estou desenvolvendo duas áreas primordiais na minha vida, são três, que é a minha família, que isso é inquestionável, incontestável, o empreendimento, eu tenho uma vida dentro do empreendimento, e ministerial, eu tenho uma vida também dentro do ministério. E em todos os lugares eu identifiquei os meus porquês. O porquê eu quero ser um grande pastor, o porquê eu quero ser um grande empreendedor e o porquê eu quero ser o pai e o marido que a minha família precisa. Quando eu identifico o porquê eu faço o que eu faço, o caminho se torna mais claro, o caminho se torna mais fácil. 80% das pessoas querem vencer. Porém, pouquíssimas pessoas sabem o porquê não querem perder. E são essas pessoas que vivem o sucesso. A gente fala assim, eu quero vencer. Por que eu quero vencer? Não, porque eu quero ter muito dinheiro. Mas isso é muito subjetivo. Por que você quer ter muito dinheiro? Não, porque eu quero comprar um carro e uma casa. Mas por que você quer comprar um carro e uma casa? Porque eu quero dar o melhor para minha família. Esse é o seu porquê. Qual vai ser o seu porquê? Seus filhos, a sua esposa, seus pais, seus sogros, as pessoas que estão próximas de você que serão completamente beneficiadas pelo seu resultado financeiro. Agora, 80% das pessoas só querem dinheiro. E enquanto essas pessoas estão correndo só atrás de dinheiro, não vão chegar em lugar nenhum. Voltando aqui um pouco para o ministério. 80% das pessoas que são pastores ou exercem algum ministério querem suas redes ou suas igrejas com muita gente. Eu quero muita gente. Quantas? Não, eu quero 100 pessoas, 200, eu quero 1000 pessoas. Ok, mas por que você quer isso? Porque eu quero transformar a vida e a mentalidade das pessoas a fim que elas tenham em Deus a vida eterna. Esse é um motivo de o porquê eu faço o que eu faço. Então hoje eu quero que você leve isso para a sua realidade. O que você faz hoje? E aí eu quero que você pense assim, poxa, por que eu quero vencer? E aí você vai eliminar todas essas respostas, fala, isso não me serve. O porquê eu não posso perder. O porquê que eu não posso parar. Esse é o seu porquê. Então comece a identificar agora o seu porquê. Se você até puder pegar um papel e uma caneta, anote agora o seu porquê. O porquê você faz o que você faz. Uma outra coisa que você precisa alinhar profundamente nessa caminhada como uma liderança em exemplo que vai te levar para um outro nível é acreditar em você. Sabe, a gente se mede muito pela fita métrica de outras pessoas. A gente olha para as pessoas e fala, poxa, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual ciclano. Na verdade, nós precisamos pegar sim pontos positivos dessas pessoas, mas nós precisamos querer ser nós mesmos. Nós precisamos acreditar em nós, porque enquanto nós ficarmos observando, aplaudindo ou apenas olhando as outras pessoas enquanto elas estão crescendo, enquanto elas estão vivendo tudo aquilo que Deus preparou para elas, enquanto elas estão vivendo aquilo que elas projetaram, a gente vai ficar somente assistindo e aplaudindo essas pessoas. E eu queria te dizer que você é alguém muito especial, com um propósito estabelecido para fazer a diferença onde você foi plantado. Então, acredite em você. Todo mundo pode dar certo na vida, porém nem todos vão dar certo na vida. Por quê? Porque nem todos vão acreditar em si mesmo. Se você pode sonhar, você pode realizar. Quem disse isso foi o Walt Disney. E tem um texto bíblico que é muito legal, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, se eu não me engano, que ele diz assim, é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Eu acredito muito nisso. Se Deus colocou sonhos no meu coração, é esse mesmo Deus quem vai me dar forças, é esse mesmo Deus que vai me dar estratégias para que eu possa realizar tais coisas. O texto que eu falei é esse mesmo, Carmen? Você lembra? O Filipenses 12? Uhum. Se não for, dá para cortar? Dá. Eu sou ruim da cabeça. Então, se você acredita, você pode. Você é o que você acredita ser. Tem muita gente que é um fracassado porque ele acreditou que ele é um fracassado. A gente ouve muitas coisas. A gente passa a vida inteira ouvindo coisas que talvez não são verdade sobre nós. Eu acredito muito na Bíblia, para mim ela é uma verdade incontestável. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E através dessa fé que eu tenho na Bíblia, é que eu vivo todos os meus sonhos, é que eu corro atrás de todos os meus sonhos. Porque eu sei quem eu sou em Deus e eu sei o que eu nasci para ser. E sei para onde eu estou indo. Então você precisa acreditar, porque você é aquilo que você acredita ser. Então eu queria fazer esse apelo para você, porque além de tudo que eu já te falei hoje, acreditar em você vai ser a principal ferramenta e combustível para que você continue caminhando como uma liderança pelo exemplo, para que possa chegar em um próximo nível. Depois disso, você precisa criar e seguir o seu caminho. Criar e seguir o seu caminho está muito vinculado a uma decisão.
Quando eu decido, tudo muda. Uma vez que algo muda dentro de mim, tudo que está à minha volta vai mudar. Então, eu chamo isso de decisão irreversível. O que é uma decisão irreversível? É quando de fato existe uma decisão. Na Bíblia, no ministério, a gente fala isso de conversão, né? É quando a pessoa decide mudar o curso da sua vida. Quando a pessoa decide viver algo completamente diferente. E quando ela toma uma decisão, parece que existe uma força que vem de algum lugar em que tudo que está à sua volta começa então a ser completamente transformado. Se você hoje está nesse vale da decisão, olhando para um caminho que fosse o sucesso, olhando para um outro caminho que fosse o fracasso, e perguntasse o que eu preciso, eu vou te falar, você precisa de uma decisão. E essa decisão tem que ser verdadeira, tem que ser irreversível. É uma decisão que não tem como mais voltar atrás. É uma coisa que muda por completo as nossas vidas e todos os nossos hábitos, direcionamentos, decisões e caminhada pelos próximos dias, meses e anos. O que é uma decisão irreversível? É quando eu decido com a mente, com o corpo e com a alma. É quando tudo que há em mim toma uma decisão que não tem como mais voltar atrás. Por exemplo, você está vivendo uma vida na sua família que não tem te agradado. Você não está muito bem com a sua família, com a sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, ou esposa com esposa e etc. Porém, você precisa tomar uma decisão de, a partir de hoje, se tornar a melhor pessoa dentro da sua casa. Essa decisão vai provocar algumas coisas diferentes, você vai começar a viver coisas novas. E aí, você pode me falar assim, não, mas não adianta eu tomar uma decisão se o meu cônjuge não tomar essa decisão, se os meus filhos não mudarem, e eu vou te dizer algo, você não tem capacidade de mudar ninguém além de si mesmo. Então, se você não tem capacidade de mudar você não tem capacidade de mudar mais ninguém. Eu estou falando de liderança pelo exemplo. Primeiro nós aplicamos em nós e depois nós inspiramos outras pessoas a serem como nós. E eu te garanto, se você tomar uma decisão irreversível hoje de ser uma pessoa melhor dentro da sua casa, automaticamente tudo vai começar a mudar. E isso em todas as áreas. Talvez você está num contexto de empreendedorismo, num contexto ministerial, em todas as áreas, se você decide, se você toma essa decisão, uma decisão que é irreversível, que muda tudo em você, começa a mudar o que está fora, você vai começar então a liderar pelo exemplo. E é isso que vai te levar para um outro nível. E aí eu queria te falar, esqueça o como por enquanto. O que é isso? Porque tem muita gente que dentro da mente, né, a nossa mente, ela fala assim, eu vou tomar uma decisão a partir de hoje, de ter uma vida saudável. Não vou comer, nem beber, nem viver nada mais que prejudica a minha saúde. Na hora, o seu subconsciente vai perguntar assim, poxa, mas como que você vai fazer isso? Desse jeito não vai dar certo, e assim não vai dar, e etc. E na mesma hora, esse como começa a nos travar. Então, nesse momento da decisão irreversível, você precisa esquecer o como. Por quê? Porque para quem tem o porquê, o como, ele é natural, sempre vai existir. Para quem tem o porquê, sempre vai existir um como. Então, se você estabelecer uma decisão e falar assim, eu tenho um porquê, eu sei onde eu quero chegar, e eu decidi que a partir de hoje eu vou viver isso, pronto. Você vai arrumar um como. De alguma forma isso vai acontecer. Você vai dar um jeito. Uma grande característica do ser humano é que quando ele quer, ele dá um jeito. Então, por enquanto, esqueça o como, porque senão você sempre vai ficar bloqueado nisso, tá? Eu quero chegar em um lugar de sucesso. Então, você precisa decidir com a mente, com o corpo e com a alma, esquecendo, por enquanto, o como. O que é decidir com a mente, com o corpo e com a alma? O que é a alma? A alma é aquela parte mais melancólica, né? Que vai sempre pontuar o como. Será que vai dar certo? E se isso der errado? E se eu der esse passo e depois eu ter que voltar atrás? Isso é a alma. E o corpo? O corpo, gente, ele quer só prazer. Ele quer deitar, ele quer comer, ele quer dormir. Ele quer só prazer. E a mente? A mente é aquilo que a gente consegue educar. Quando eu educo a minha mente, ela se torna líder do corpo e da alma e então essa decisão que é gerada na mente, ela vai para o corpo e para a alma e então nada pode me parar. Então você precisa criar e seguir um caminho. Tome uma decisão irreversível e diga assim, eu vou por esse caminho, custe o que custar. E uma outra questão também muito importante dentro desse criar e seguir o caminho é quebrar os tabus. O que são tabus? Tabu é tudo aquilo que te trava. Tabu é tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te gera
bloqueio. Então existem muitos tabus na nossa vida, que são gerados desde a nossa infância e que ficam em nós mesmo, mesmo de forma involuntária, mesmo que a gente não conhece, mesmo que a gente não consegue enxergar, esses tabus estão nas nossas vidas. Tabus, na maioria das vezes, são palavras ou pensamentos negativos que você tem ou que outras pessoas têm sobre você. Então você precisa quebrar isso imediatamente. Como é que se quebra tabus? Se tabus são palavras e pensamentos, então eu preciso rejeitar qualquer palavras e pensamentos sobre mim que de fato não são verdade. Existem pessoas que falam assim, uma mentira contada muitas vezes, repetida, se torna uma verdade. Poxa, isso não é verdade. Uma mentira contada 1 milhão de vezes de forma repetida continua sendo mentira. Então o que as pessoas falaram sobre você, porque tem muita gente que os próprios pais falaram assim, você não vai dar em nada, você é um fracassado, tem gente que a própria esposa fala assim, você não vai dar em nada, tem marido que fala para a mulher que ela não vai dar em nada. E eu queria te falar que isso não é verdade. Até o ponto que você aceita. O dia que você aceita essas palavras para você, elas começam a se tornar verdade da sua vida. Porém, quebrar tabu é rejeitar essas palavras, porque essas palavras começam a gerar alguns pensamentos negativos e esses pensamentos vão definindo quem você é. A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo mais na frente. Então, como é que eu faço isso? Vou te dar um conselho. Pare de andar com gente ruim. Como assim parar de andar com gente ruim? Não estou dizendo que você precisa desrespeitar as pessoas ou que você não deve amar e respeitar as pessoas, o seu próximo. Enfim, eu só estou falando que você precisa selecionar as pessoas que caminham com você, que ministram sobre você, que falam sobre a sua vida, que você precisa entender que essas pessoas podem cooperar ou essas pessoas podem dificultar ou até impedir o seu crescimento e o seu avanço. Então, eu como pastor, eu cuido de muitas pessoas, eu cuido de todas as pessoas que precisam de um apoio, de uma ajuda, e eu ofereço a essas pessoas tudo que elas precisam, mas seleciono as pessoas que vão caminhar comigo, seleciono as pessoas que vão ministrar sobre a minha vida, eu seleciono as pessoas que vão estar comigo nessa caminhada, no sentido de transferência de valores. Por quê? Porque eu sei que pessoas podem colocar sobre a minha vida tabus que vão me impedir de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, selecione pessoas. Então, eu tenho algum tipo de pessoas que eu selecionei. Por exemplo, eu não compactuo, eu não compartilho, eu não caminho com pessoas que têm um leve defeito chamado preguiça. A preguiça é algo que para mim não é legal. Então, se eu andar com pessoas que têm muita preguiça, eu vou acabar me tornando também um preguiçoso. Da mesma forma que se eu ficar muito com pessoas que são fofoqueiros, eu vou acabar me tornando um fofoqueiro. Se eu ficar muito com pessoas que mentem, eu vou aprender a mentir. Se eu falar com pessoas que xingam, que falam palavrões, eu vou acabar falando. Por quê? Porque é o hábito daquilo que eu estou vivendo, eu vou acabar me tornando aquilo. Eu sou aquilo que eu me alimento, eu sou aquilo que eu deixo entrar para a minha vida, então eu preciso selecionar. Outra coisa, gente muito vitimista, que para cada solução que você fornece a ele tem 10 problemas. Para cada solução que você dá, ele dá 10 problemas, nada para ele funciona, nada presta, ele não sai do lugar, parece que ele nasceu para ficar ruim, para viver aquela vida bad, e tudo que você tenta fazer como resultado, como ele não quer, porque ele só consegue olhar para os lados negativos. Enquanto tem 1 milhão de coisas positivas, ele prefere olhar para uma negativa. É um tipo de pessoa também que eu não gosto de estar junto, eu não gosto de ter isso no meu ciclo de relacionamentos e de amizade. Então você precisa entender isso. Tem certo tipo de pessoa que não serve para andar com você, isso é normal. Então pare de andar com gente ruim. Aí você vai falar assim, poxa, mas tem gente que me prejudica, que não dá para mim me afastar. É meu pai, é minha mãe, é minha esposa, é um filho, é alguém que não tem como eu me afastar dessa pessoa, eu tenho que conviver com ela. Beleza, continue convivendo com ela, porém tenha saúde emocional. É a síndrome do cabeça dura. Tem muita gente que fala, né? Poxa, o fulano é muito cabeça dura, como se isso fosse ruim. É ruim se eu usar para o lado ruim, mas se eu usar isso para o lado bom, isso é ótimo, é excelente. O que é o cabeça dura? Não importa o que vão falar de mim, não importa o que pensam de mim, não importa o que vão colocar o meu nome nas notícias, nas manchetes, podem falar o que quiser, eu sei quem eu sou e eu vou continuar caminhando na direção para os meus sonhos, para os meus porquês, para as minhas realizações e vou inspirar muitas outras pessoas através disso. O que é isso? Saúde emocional. Então tenha saúde emocional. O
que é saúde emocional? É conseguir colocar cada emoção no lugar certo, é como se fosse um quebra-cabeça. Porque tudo que a gente tem é bom desde que seja usado no lugar certo e na hora certa. O medo é bom, sim ou não? De certa forma, sim, mas de certa forma, não. O medo, quando exagerado, ele nos bloqueia de fazer coisas que são completamente importantes para a nossa vida. Mas se eu não tenho medo nenhum, eu pulo do 10º andar de um prédio porque eu não tenho medo e eu posso acabar morrendo. Então o medo, ele é saudável desde que ele esteja no lugar certo, na dosagem certa, na hora certa. E a dor? A dor também é importante. Por exemplo, se alguém não sente dor, ele morre em casa sem saber por quê. Mas quando ele sente a dor, ele corre para o hospital e então ele vai se tratar. Então a dor, ela também é um sinal de que às vezes a gente precisa de um novo diagnóstico, de que a gente precisa de algumas vitaminas novas para a vida. Enfim, então cada sentimento, por mais que a gente ache que ele não é bom, cada emoção, por mais que a gente ache que ela não é boa, ela é importante para a nossa vida, desde que seja colocada no lugar certo. Então, ter saúde emocional agora é excelente na hora de quebrar os tabus e não aceitar aquilo que as pessoas têm falado ou pensado ao seu respeito. E aí nós conhecemos uma matriz de formação de crenças, que é isso que tem destruído a vida de muita gente. Crenças limitantes, crenças sobre você. É aquilo que você acredita, aquilo que você permite ser verdade, vindo de fora ou às vezes de dentro, vindo de outras pessoas ou às vezes de nós mesmos. Como é que funciona isso? Tudo começa na comunicação. Como você pode ver nesse quadro que está aparecendo aqui ao lado, tudo começa através da comunicação. Comunicação fisiológica ou comunicação verbal. É como eu me comunico. Tem pessoas que a comunicação dela é pra cima, é feliz, peito de pavão, nariz empinado, uma pessoa que é contagiante, que é alegre, cabeça erguida, não no sentido de ser metida, mas no sentido de ser resolvida. E tem gente que já é assim, parece que tem um peso nas costas, parece que ela anda meio curvada, parece que tem gente que até para falar é meio pesado. Isso é comunicação fisiológica ou comunicação verbal. A forma com que eu me comunico está totalmente vinculada com aquilo que eu acredito. Eu vou acreditar muito naquilo que eu comunico. Então, uma comunicação gera um pensamento. Toda comunicação gera um pensamento. E aí eu começo a pensar. Aquela comunicação gera um pensamento, tipo assim, eu sou um fracassado mesmo. Pra mim vai dar tudo errado mesmo. Pro fulano deu certo porque, afinal, né? A vida foi melhor para ele do que para mim. Ele teve mais chances do que eu. Quantas pessoas falam assim? Esse pensamento gera um sentimento. Que sentimento? Realmente eu nasci para dar errado. E aí esse sentimento gera uma crença. Eu começo a acreditar do fundo do coração que nada do que eu fizer vai mudar a minha história. E essa crença me gera um resultado. Qual o resultado? Péssimo. Tudo que eu for fazer naquele dia vai dar errado, porque eu acreditei naquilo. Lembra que eu disse lá atrás que eu sou aquilo que eu acredito ser? Então eu acreditei, aí o meu dia, naquele dia, tudo que eu fizer vai dar errado. Se eu trabalho com vendas, eu não vou vender. Se eu trabalho com fechar negócio, eu não vou fechar nenhum negócio. Se eu trabalho com pessoas, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Naquele dia, vai dar tudo errado. Por quê? Porque eu comuniquei algo ruim, que gerou uma crença ruim, um pensamento ruim, um sentimento ruim. No final, meus resultados foram ruins. Agora, se eu acordo pela manhã e falo, hoje o meu dia vai ser excelente. Se eu acordo pela manhã e falo, Deus, obrigado pela vida que o Senhor me deu, porque eu posso não ter muita coisa, mas eu tenho vida. E se eu tenho vida, eu tenho tudo. E então eu visto a minha melhor roupa, mesmo que ela não seja tão nova. Eu faço o meu melhor penteado, eu coloco um belo sorriso no meu rosto. E então isso gerou um pensamento. Qual pensamento? Eu sou um cara diferenciado. Eu tenho um propósito na Terra. Esse pensamento me gera um sentimento. Qual sentimento? Eu sou uma pessoa diferente, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou conquistar os meus objetivos. Isso gerou uma crença em mim. Que crença? Vai dar tudo certo. Tudo que eu fizer vai dar certo. E o que der errado, eu passo por cima e o outro vai dar certo. Eu já sei disso. E essa crença vai gerar um resultado. Qual o resultado? Tudo que eu fizer vai dar certo. Quando eu digo dar certo, não quer dizer que você vai fechar todos os negócios, não quer dizer que todos os resultados serão positivos, mas dar certo é saber que eu estou cumprindo o propósito pelo qual fui chamado. Dar certo é saber que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer com excelência, com qualidade. E aí esse ciclo nunca acaba. Esse resultado me gera uma nova comunicação. Essa nova comunicação me gera um novo pensamento, que me gera um novo sentimento, que me gera uma nova crença. Ou eu vou sempre melhorando, ou eu vou sempre caindo. Não tem como estar parado no meio do caminho. Ou eu estou sempre me tornando uma pessoa melhor, ou eu estou sempre me tornando uma pessoa pior. Então é sobre isso que eu queria te falar
Na hora de quebrar os seus tabus, você precisa ter comunicação, tanto fisiológica quanto verbal, sua, quanto das outras pessoas ao seu respeito, verbais. Você precisa então entender que é bom ter pessoas próximas de você que te motivam, que falam as verdades que você precisa ouvir, mas que também te amam. Então você precisa então semear amizades, parcerias, networks, pessoas que estejam perto de você, que falam o que você precisa ouvir, mas que te potencializam a viver a sua melhor versão, que te levam a viver aquilo que você nasceu para viver. E então você vai começar a entender que você está caminhando a passos largos para um outro nível da sua vida, ok? E aí, um próximo passo que eu queria compartilhar com você é: desenvolva um método. Todas as pessoas que fazem tudo isso que eu acabei de dizer, elas chegam nesse ponto e ela trava. Por quê? Porque eu sei para onde eu tenho que ir, eu já comecei a estabelecer sobre a minha vida alguns princípios que eu precisava para eu poder caminhar essa caminhada de sucesso e agora eu preciso ter resultado. Então o que eu preciso ter? Um método. O que é o método? O método é o como eu vou chegar onde eu estabeleci como propósito de vida. Eu sei onde eu quero ir, agora como é que eu vou chegar lá? Esse é o método. Então o método é a forma com que você sai do lugar onde você está e chega no lugar onde você quer chegar. Tudo o que eu te falei vai contribuir para isso, mas você precisa pegar um papel, uma caneta e começar a desenvolver e a escrever um método. Agora sim, o como começa a se revelar importante. Lembra que lá atrás eu não precisava pensar no como, eu só tinha que tomar uma decisão? Eu quero sair desse lugar e quero chegar lá. Quando eu tomo uma decisão, eu vou começar a descobrir o como. E aí agora o como começa a se tornar relevante. O seu cérebro, ele já está educado, porque quem tem um porquê sempre tem um como. O seu cérebro já está educado e você sabe que você vai chegar lá. Porém, agora você precisa entender: como é que eu vou fazer isso? Então, eu preciso te passar aqui uma regrinha que meta mais método é igual a resultado. Você já tem uma meta, agora você precisa criar um método para alcançar seus resultados. O que é um método? O método sempre ele vai envolver foco, persistência e capacitação. Foco, persistência e capacitação. Se você estabelece um foco, se você está disposto a persistir no que você está fazendo e está disposto a se capacitar diariamente, esse vai ser o seu método para o sucesso. O como você vai chegar? Tendo um foco muito claro, não parando de fazer o que eu tenho que fazer e me capacitando diariamente, me tornando melhor naquilo que eu faço. Exatamente isso. Você vai alcançar tudo aquilo que você sonhou. Quanto tempo você vai gastar para chegar lá? Não sei. Só você é quem pode dizer ou determinar isso. Eu só sei que se você tem foco, persistência e capacitação, você também tem sucesso, você também tem vitória. O que é foco? Foco é saber de forma clara aonde quer chegar. Tem um escritor que diz: leve o tempo que for necessário para descobrir o que você veio fazer na Terra. E quando você descobrir, não faça outra coisa além disso. E eu me o quê? Quando eu me identifico. E eu me identifico muito com esse texto. Por quê? Porque eu sempre gostei de fazer de tudo um pouco. Eu sempre gostei de ser bom em tudo, mas eu percebi que quem é bom em tudo, na verdade, não é bom em nada. Quem quer saber tudo, na verdade, não sabe nada. E aí tem muita gente querendo fazer de tudo e não pode contar comigo, sendo que, na verdade, ele só precisa entender o porquê que ele veio na Terra. Ele precisa entender qual é o objetivo dele, qual é o princípio que ele carrega dentro do seu coração. E quando ele descobrir isso, ele não precisa fazer mais nada além disso, porque as outras coisas vão acontecer naturalmente. Então, teve um momento da minha vida que eu tive que parar e falar: poxa, eu vou focar nisso, eu vou estabelecer isso para minha vida. A, B, C, D e E são importantes, mas eu vou ficar com A, porque A é que é o meu princípio de vida, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero incentivar as outras pessoas a fazer, é assim que eu quero ajudar outras pessoas, é assim que eu quero aplicar na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na igreja. E é exatamente isso que você precisa ter: foco. Uma forma clara de saber quem você é, de onde você quer chegar e então não fazer outra coisa além disso. Vai haver muitas tentações, porque tem muita gente que começa a fazer uma coisa, de repente começa a fazer outra. Alguém chega: não, acho que isso aqui é legal, ele vai. Não, aqui dá dinheiro. Você não precisa fazer o que dá dinheiro, você precisa fazer aquilo que você nasceu para fazer. Automaticamente, dinheiro ele vai vir no meio da caminhada. Não faça nada por causa do dinheiro, por causa de resultado. Faça aquilo que você nasceu para fazer. Por quê? Quem faz tudo, não faz nada.
Quem sabe tudo, não sabe nada. Mas quem tem foco claro do que ele quer, as outras coisas normalmente vão acontecendo de forma natural enquanto ele está fazendo aquilo que ele nasceu para fazer. Então, foco é exatamente isso. E persistência? Persistência a gente pode identificar como a regra dos 3 Cs. O que é a regra dos 3 Cs? Comece, continue e conclua. Persistência está muito vinculado à longevidade, persistência está muito vinculado à disciplina. Então o que é persistência? É você começar, continuar e concluir. Eu conheço pessoas que falam assim, não, agora eu vou pintar quadros, eu vou virar artista, vou fazer um curso de pintar quadro. Então ele começa a pintar o quadro. Ele começa, mas ele não continua. De repente ele fala, quer saber? Você tem que pintar quadro é chato. Agora eu vou fazer um curso de mecânico. Olha para você ver que nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele começa a trabalhar com mecânica. E ele fala, nossa, que massa, conhece as peças, conhece tudo, ferramentas, gasta dinheiro. De repente ele fala, muito legal, mas não, quer saber? Agora eu vou dar aula, eu vou ser professor. Aí ele começa a identificar formas e técnicas de como ser um instrutor, um professor. Ele começa tudo, mas não continua e não conclui nada. Sabe, o segredo de alcançar o sucesso, o seu método, ele precisa ter persistência. Então comece, continue e conclua. Eu não estou falando que você tem que terminar tudo que você começa, porque se você não tem ainda um foco muito bem claro, você vai começar e não terminar muitas coisas. Por isso que primeiro eu falei do foco. Mas quando você identificar o que você precisa fazer, comece, continue e conclua. Por que também que muita gente não consegue continuar e concluir? Porque a vida, ela é muito pesada. A vida, ela tem muitas surpresas agradáveis, mas ela também tem muitas surpresas desagradáveis. Quanta gente boa que identificou o foco, identificou o propósito e no meio da caminhada ele tomou uma porrada muito grande e ele parou. Ele não conseguiu ter essa saúde emocional. Então eu aprendi uma coisa, que a nossa missão é dar significado nas nossas circunstâncias. Porque tudo que acontece conosco, somos nós que devemos dar o significado para essas circunstâncias. Nós não podemos deixar com que outras pessoas deem esse significado e não podemos deixar que os nossos sentimentos desorganizados deem esse significado. Então a nossa missão é dar significado nas nossas circunstâncias. Quantas pessoas, no seu momento ápice de empreendimento, ganhando muito dinheiro, veio alguma crise, alguma coisa e ele quebrou, ele foi pro zero. Ser financeiramente pobre não é difícil. O difícil é você ter experimentado ser rico e depois vir a ser pobre. E muita gente passou por isso. Alguns se mataram, outros se entregaram e falaram, a partir de hoje vou viver na depressão, porém outros deram um significado à circunstância. Falaram assim, quer saber? Isso aqui foi uma aula, eu aprendi com isso, eu vou me reerguer e não vou cometer mais os mesmos erros. É assim. Esses dias eu estava ministrando uma palestra para um pessoal da minha equipe e tinha uma menina na primeira fila da cadeira e o pai dela tinha morrido há 1 ou 2 dias atrás e ela estava lá e eu achei que ela não estaria nessa palestra. E no final eu perguntei para ela e ela disse, tudo que meu pai me ensinou foi nunca desistir dos meus sonhos, eu estou aqui pelo meu pai. Ou seja, ela deu um significado àquela circunstância, ela poderia estar na casa dela chorando e falando, perdi o meu pai. Ela estava na primeira fileira, participativa, anotando tudo, e eu curioso falei, como é que você consegue estar aqui? Ela disse, eu dei um significado à minha circunstância. O meu pai disse para eu nunca desistir dos meus sonhos. Então eu queria te falar uma frase que isso poderia fazer algum sentido para você. A dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Lembre-se sempre disso. A dor é inevitável. A gente vai passar por ela. Mas o sofrimento é opcional. Por quê? Nós é quem damos o verdadeiro significado para as nossas circunstâncias. É por isso que a gente não para. É por isso que a gente não pode parar. É por isso que a gente tem que começar, continuar e concluir. Vai doer? Vai. Vai ter levantes? Vai. Vai ter inveja? Vai. Vai ter gente tentando me destruir? Vai. Vai ter gente que não acredita em mim? Vai demais. Muito mais do que os que acreditam. Na verdade, os contras nesse momento vão ser muito mais do que os a favor. Mas não pare. Comece, continue e conclua. E por fim, a capacitação. Por que capacitação? Porque tem muita gente que acha que é simples. Tem muita gente que acha que é fácil. Tem muita gente que acha que é simplesmente falar, não, eu vou e vai dar certo. Não. Todos os dias você precisa aprender mais e mais e mais. Por que que eu tenho que aprender? Por que que eu tenho que me capacitar? Porque tem uma frase que vai exemplificar bem o que eu quero te falar. Tem uma frase que diz assim, ó, todo suor derramado em treinamento é sangue a menos derramado na arena.
Todo suor derramado em treinamento é sangue a menos derramado na arena. Por que a gente tem que se capacitar? Por que a gente tem que ler? Por que a gente tem que estudar? Por que a gente tem que participar de cursos, mentorias? Por que a gente tem que seguir algumas pessoas que já trilharam o caminho que a gente vai seguir? Por que eu tenho que ter pessoas como referência? Por que eu tenho que ficar madrugada lendo e estudando? Porque quanto mais eu faço isso, menos eu vou sofrer na hora da minha atuação. Tem gente que não consegue concluir o seu método, tem gente que não consegue concluir sua caminhada. Por quê? Porque ele vai derramando tanto sangue na arena, que tem hora que ele não aguenta mais. É normal, nós somos seres humanos. Tem hora que ele fica ilimitado para poder continuar. Mas por que disso? Por que ele está tomando tanta porrada? Por que ele está errando tanto? Por que ele está derramando tanto sangue? Por que ele está tão vulnerável? Porque ele tem derramado pouco suor em treinamento. Então, quer que eu te dê um conselho? Estude diariamente, crie uma rotina de estudo, de capacitação, de treinamento, comece a seguir algumas pessoas, comece a modelar algumas pessoas que já estão aonde você quer chegar, seja na área, do empreendimento, do ministério, enfim, qualquer área da sua vida, comece a modelar algumas pessoas que já estão onde você quer estar, ouça essas pessoas, estude essas pessoas, leia livros, artigos, comece a se capacitar, que eu tenho certeza, você vai errar muito menos. Errar é inevitável, nós vamos errar, mas vai errar muito menos, então você vai sempre se manter saudável nessa sua caminhada. Uma outra coisa que é importante eu ponderar junto contigo é que o sucesso ele é treinável. Exatamente isso. Como alguns pensam que o sucesso é alguém que nasceu para aquilo, ou alguém que nasceu no berço de ouro. Não, o sucesso ele é treinável. Qualquer pessoa que treinar, ele consegue alcançar um sucesso. Todas as pessoas que hoje têm uma vida bem-sucedida, eu te garanto, não é porque ele teve sorte, é porque ele se capacitou, é porque ele treinou, é porque ele pagou um preço para estar onde ele está. Se ele não pagou esse preço, ele pode até estar, mas os dias dele nesse lugar está contado. Para alguém que consegue ter essa permanência, essa longevidade, é porque de fato ele pagou o preço, ele se capacitou e ele treinou. Então, o que acontece quando eu vou me capacitar e me treinar? Eu começo a identificar as minhas falhas. Através de um treinamento, de uma capacitação, de uma mentoria, eu começo então a identificar as minhas falhas, aonde é que eu estou errando. E quando eu identifico as minhas falhas, eu tenho então uma oportunidade de crescer, de melhorar. É por isso que eu tenho que ter pessoas na minha vida, perto de mim, que identificam as minhas falhas. É por isso que eu tenho que ter pessoas perto de mim que vão falar assim, poxa, esse caminho que você está indo não é o melhor. É por isso que eu tenho que ter pessoas perto de mim que me falam a verdade, não apenas o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Então, identificar as suas falhas é também crescer. Por que eu tenho que ter capacitação? Porque no nível que eu estou hoje, eu não chego onde eu quero chegar. Eu tenho vários degraus para que eu possa pisar até eu chegar onde eu quero chegar. Automaticamente, capacitação vai te levar a trilhar cada um desses degraus para chegar onde você precisa chegar. Então não adianta. Sem capacitação você não chegará em lugar algum. Então se você deseja mesmo trilhar esse caminho, e viver uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa, experimentar tudo aquilo que Deus preparou para você na terra, então você precisa estabelecer esses princípios para a sua vida. Então você precisa entender que não é um segredo, não existe uma fórmula mágica, é fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário, identificar o seu porquê, saber o porquê você está fazendo isso, tem que ter algo que te mova, acreditar em você, aí eu posso. Acreditar naquilo que Deus fala a seu respeito, acreditar no seu potencial. Você precisa também estabelecer e seguir um caminho, tomar uma decisão de viver uma vida diferente a partir de hoje. Além disso, quebrar os tabus, rejeitar tudo aquilo que é negativo, que vem de você mesmo ou que vem de outras pessoas. A partir de hoje, você só vai aceitar para a sua vida aquilo que te impulsiona, mesmo que isso seja confrontos, mesmo que isso sejam verdades difíceis de ouvir, mas que te levem a se tornar uma pessoa melhor. Nada que te coloque para baixo. Além disso, você precisa desenvolver esse método que vai te fazer ter foco, persistência e capacitação. Quanto mais você tem foco, mais você persiste, quanto mais você persiste e se capacita, mais você tem grande chance de chegar a um resultado incrível na sua vida. Essa é só uma forma de você entender que quando você aplica isso na sua vida, você começa a ter um nível maior de liderança. Quando você tem um nível maior de liderança, você começa a atingir novos níveis na sua vida e tudo ao seu redor começa a ser transformado. Se você pegar isso que eu acabei de falar e aplicar em qualquer área da sua vida, certamente você vai começar a obter grandes resultados.
Então é isso, espero poder ter te ajudado nessa sua caminhada, tenho certeza que você vai alcançar grandes resultados nessa caminhada e se você pode então, inscreva-se no meu canal, clique no sininho porque ali você vai ativar as notificações e ficará atento a todos os vídeos que eu vou lançar. Eu tenho certeza que todos eles vão contribuir para essa caminhada de sucesso. Deus abençoe muito a sua vida.